O Brasil perdeu e ontem eu vi uma coisa que me fez realmente pensar muito. Eu vi pessoas que não conseguiram dormir, eu vi pessoas que não conseguiram comer, eu vi pessoas chorando, pessoas que estavam completamente abatidas. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo, ele não é sobre futebol. Esse vídeo não é sobre Neymar. Eu também fiquei triste com o resultado, eu também queria muito que o Brasil tivesse ganhado. Só que o ponto aqui do vídeo não é esse. O ponto é que essa dor, ela revela uma coisa sobre nós. Hoje, uma aluna minha, ela me contou uma coisa que realmente entrou na minha cabeça. Ela falou assim: Bru, eu só consegui assistir o jogo porque eu fiquei jogando joguinho no meu celular o tempo todo. E quando ela me falou isso, eu pensei, ela não estava jogando. Na verdade, o que ela estava tentando era não sentir. Porque enquanto o jogo acontecia, ela ficava se distraindo com o celular, para ela não ter que ficar entrando em contato com a ansiedade. E isso me fez lembrar do vídeo que eu gravei na semana passada. Porque o nosso cérebro, ele faz isso o tempo todo. Quando uma emoção ela fica muito desconfortável, o nosso cérebro procura qualquer coisa para diminuir essa emoção. Pode ser vício, pode ser jogo, pode ser álcool, pode ser celular, Instagram. E às vezes pode ser trabalhar, comprar. O comportamento ele muda, só que a lógica ela é sempre a mesma. Eu não quero sentir isso. E aí que aconteceu uma outra coisa hoje também, que um aluno meu, ele chegou para treinar e ele falou para mim que ele não tinha conseguido dormir, que ele não tinha conseguido comer. E ele foi treinar em jejum e ele é o louco da comida. E aí me chamou a atenção de novo, porque ele ficou no celular o tempo todo. Ele pegava o celular, guardava. Aí 5 segundos depois ele pegava de novo, guardava. Pegava o celular outra vez, ficava guardando e eu falando o tempo todo pra ele, brincando. Guarda esse celular, menino. Guarda um pouquinho. E aí teve uma hora que ele me respondeu. Bru, eu não consigo parar. Aí eu falava pra ele, você consegue. Aí ele falava, eu não consigo. Não consigo. Ele falava, tá doendo muito. Essa sensação é horrível. Era a última Copa do Neymar. Ele achava que ele ia conseguir ajudar, mas ele não conseguiu. E é um menino de 17 anos que a gente tá falando. E eu sabia que aquela dor pra ele, ela era verdadeira. Só que ao mesmo tempo eu pensava, que oportunidade linda que a vida tá dando pra ele poder aprender uma outra habilidade que muitas vezes ninguém quer ensinar. Porque se a gente não aprende a lidar com uma dor pequena dessas, como por exemplo jogar futebol, perder um jogo, como é que a gente vai lidar quando a vida trouxer uma dor muito maior? Porque ela vai trazer. Talvez seja um término, talvez uma demissão, um diagnóstico, talvez seja um luto. Porque é fato que isso vai acontecer. A vida ela não pergunta pra gente se a gente tá preparado. A vida ela só, pum, joga o trampo no nosso colo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Há algum tempo atrás, a minha família ela passou por uma situação muito difícil. Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe. Eu não vou contar detalhes porque é uma história que não é só minha, mas eu lembro exatamente do que eu ficava repetindo pra mim. Eu ficava me repetindo assim, ó, Bruna, não foge da dor. Sente a dor, respira, entende o que está acontecendo, permanece. E eu não fazia isso só porque eu queria ser forte, eu fazia isso porque alguém precisava permanecer de pé. Porque a minha mãe ela estava precisando de apoio, meu pai estava precisando de apoio, o meu irmão estava precisando de apoio. E eu pensava, gente, se eu fugir também, quem é que vai ajudar a sustentar as pessoas que eu amo? E foi ali que eu entendi uma coisa que mudou o rumo da minha história aqui na minha cabeça, naquele momento de dor. A coragem, ela não é sentir dor. A coragem é continuar presente mesmo quando essa dor existe. Porque a nossa tendência é a querer ficar se anestesiando de tudo. A gente quer que a ansiedade acabe, quer que a tristeza acabe, quer que a saudade acabe, quer que o vazio acabe. E eu acho que esse é um dos maiores problemas da nossa geração. Porque a gente desaprendeu a permanecer. A gente pega o celular na fila, liga a televisão quando chega em casa todo santo dia. A gente coloca fone no ouvido quando tá sozinho, fica abrindo o Instagram quando fica entediado. A gente preenche esse vazio a qualquer custo, como se o silêncio fosse um inimigo. Mas ele não é. Alguns minutinhos em silêncio pode ser justamente o que a gente precisa para começar a entender melhor o que acontece dentro da gente.
E aí que eu percebi também uma coisa bem legal, que todas as práticas que realmente transformam a minha vida, ela vem de uma característica em comum. Nenhuma delas me promete um alívio imediato. A terapia não promete alívio imediato. A meditação também não. O exercício físico, a boa alimentação, dormir melhor. Todas essas coisas, elas ensinam a gente a mesma habilidade, que é constância, permanecer. É não ficar fugindo quando tudo fica muito difícil. É conseguir respirar antes de reagir. Esperar antes de buscar uma recompensa imediata. Esperar antes de entrar numa treta, de falar alguma coisa pra alguém que você sabe que pode ser que você se arrependa. São esses minutinhos, esses segundinhos antes de ir pros finalmente que você consegue parar e respirar. Isso é uma habilidade que a gente consegue aprender com treino, com constância e permanência, mas a gente consegue aprender. E eu acho que por isso que essas práticas, elas funcionam. Porque elas não alimentam o imediatismo que tem dentro da gente. Elas treinam exatamente o que destrói o vício, que é a capacidade da gente esperar, é a capacidade da gente se manter naquilo por um tempo, mesmo que aquilo seja desconfortável. E eu quero tomar cuidado com uma coisa, porque na verdade eu não tô dizendo pra você que toda dor deve ser suportada. Eu não tô falando pra você que você não deve procurar terapia. Não tô falando pra você que você não tem que procurar ajuda, porque não é sobre isso, muito pelo contrário. Existem dores que precisam de profissionais. Existem dores que elas precisam realmente de medicamentos. Só que existem dores que precisam de acolhimento. E o meu ponto, ele é outro. O meu ponto é que antes de anestesiar qualquer emoção, vale a pena a gente se perguntar o que é que essa emoção ela tá tentando mostrar. Porque talvez ela só esteja apontando para uma coisa que precisa ser mais cuidado, que precisa ser mais olhado. E às vezes, se você quiser apagar essa emoção assim imediatamente, você nunca vai conseguir descobrir a origem dela, o porquê que ela nasceu ali, o que é que ela quer te ensinar. Então, hoje eu gostaria de deixar para você um desafio. Da próxima vez que você sentir vontade de pegar o celular para fugir de alguma coisa, faz uma pausa. Respira. Pergunta para você mesmo, o que é que eu tô tentando fugir agora? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que você vai fazer em toda a sua vida. Porque a transformação, ela não começa quando a dor desaparece. A transformação, ela começa quando você para de fugir. Você para de ficar correndo disso e você tenta entender o que é que está acontecendo. E eu queria terminar lembrando uma coisa para você. Ontem foi Copa do Mundo. Amanhã pode ser qualquer outra dor. A pergunta vai ser: eu vou fugir ou vou permanecer? Porque a vida da gente, ela não vai ficando mais fácil. A vida, na verdade, ela fica mais fácil quando a gente consegue atravessar aquela dor e sair mais forte no final dela. E eu quero também te propor um desafio. Hoje, amanhã, essa semana, quando você sentir que uma dor aparece e você tá querendo se anestesiar, faz essa reflexão comigo. Pense em tudo que eu falei aqui pra você nesse vídeo. Pausa pra entender. Não faz nada por alguns segundos. Não pega o celular, não procura uma distração. Pausa pra entender o que é que aquela dor tá te trazendo. E aí, se você conseguir compreender, você conseguir ouvir um pouquinho do que é a dor ela tá querendo te mostrar, e você quiser compartilhar aqui nos comentários, eu vou adorar saber, eu vou adorar ler. Porque isso faz com que outras pessoas também criem essa coragem pra olhar e suportar a dor bem de frente. Eu acho que o principal ponto desse vídeo e de todos os outros que eu vou fazer pra falar de dor é suportar. E mais uma vez, deixando bem claro aqui, não é toda dor que você tem que suportar. Se você tiver um relacionamento tóxico, se você tiver um relacionamento abusivo, se você tiver alguém que te machuca, não é essa dor que você tem que suportar. O que você precisa suportar é a dor de terminar esse relacionamento tóxico. O que você precisa suportar é a dor de terminar e de viver longe disso, porque isso vai te causar uma dor. Se o relacionamento não tá como você imagina,
Se você não tá vivendo coisas como você gostaria de viver, não é a dor dessa pessoa te fazendo mal que você precisa suportar, é a dor de ficar sem ela, porque sempre vai ter alguma dorzinha. Então é isso que você precisa ponderar. O que é que eu quero da minha vida? E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente suportar o desconforto de trocar de trabalho. Não é suportar esse trabalho onde o seu chefe é tóxico com você. Não é suportar a dor de morar com os teus pais e os teus pais, estão jogando na minha cara que eu moro com eles, que eu sou um imprestável. Não é essa dor que você tem que suportar, é a dor de sair disso. Entende? Porque pensa só comigo uma coisa, se você já está sofrendo, você não quer romper com a situação por medo de quê? De sofrer também. Você não quer romper com esse trabalho, você não quer romper com essa pessoa, você não quer sair da casa dos seus pais, romper certas ligações com eles pelo medo de sofrer, mas você já está sofrendo. Você já está dentro de uma vida, de um ecossistema que te faz sofrer. Então, topa o desafio de suportar uma dor desconhecida. Porque aquela história da zona de conforto é justamente essa. Tá doendo, mas essa dor já é uma dor conhecida. Tá doendo, mas essa pessoa, ela já é conhecida. Eu já sei o que essa pessoa faz, o que ela não faz. Eu já sei onde é que eu coloco o meu dedão do pé. Topa o desconforto de sair disso pra testar uma coisa nova. E se você não souber o que vai acontecer, tá tudo bem, no caminho você descobre. Se você não souber como vai ser viver sem essa pessoa, tá tudo bem, no caminho você descobre, porque ninguém sabe o que tá fazendo exatamente da vida. Basicamente é sobre isso, é como a gente vai tentando fazer coisas e como a gente vai topando os desconfortos, como a gente lida com eles. Porque sobre o fracasso e sobre a vitória, a única diferença entre essas duas pessoas, quem fracassa e quem tem a vitória, é que quem tem a vitória fracassou tantas e tantas e tantas vezes que chegou uma hora que ela venceu. Ela não parou. Ela não parou no primeiro fracasso. Ela não parou na primeira dor. Ela não parou no primeiro momento que ela falou assim: putz, cara, isso aqui tá horrível pra mim, eu vou desistir. Essa é a diferença. Essa pessoa não desistiu. E essa mensagem pra mim é a que eu quero deixar pra você. Não desista dos teus sonhos. Tope dores de desafios novos. Abra mão das dores que você já conhece. Abra mão dos problemas que você já conhece para você ir tentar novos problemas. Paga o preço disso. E o treino que você precisa fazer para você suportar estes desconfortos é suportar pequenos desconfortos como o próprio tédio. Ou a própria dor da eliminação. Tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, que pra mim vai ser muito bom. Isso ajuda o canal a crescer. E se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhum outro vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.